Olá meus queridos, tudo bem? Chegamos ao terceiro e último vídeo sobre alguns atores que fizeram sucesso nas décadas passadas, mas atualmente estão fora da mídia. Nesse vídeo falaremos especialmente sobre atores revelados na década de 2000. Então bora pro vídeo! A Julia Feldes, grande promessa da Globo no início da década de 2000, estreou na TV na minissérie Força de um Desejo, em 1999. No ano seguinte, conseguiu grande destaque, interpretando a espevitada Cissa, de Laços de Família, personagem que lhe rendeu o troféu APCA, como revelação feminina na TV. Em 2002, viveu mais um bom personagem, a Rafa, de Coração de Estudante. Nos anos seguintes, em 2013 e 2004, foi vista ainda na novela Sabor da Paixão e na minissérie Um Só Coração, seu último trabalho na Globo até o momento. Após seu último trabalho na TV, afastou-se da carreira artística, indo morar em São Paulo. Julia se casou, teve 2 filhos e se formou em letras, além de ter feito mestrado na PUC de São Paulo. Em 2020, surpreendeu os fãs ao aparecer em uma participação na série Boca a Boca, da Netflix. Além de seu trabalho como atriz, Julia criou um projeto social que ajuda artistas de baixa renda, recebendo-os gratuitamente em sua casa. Ela também montou uma padaria em sua garagem e, com o dinheiro arrecadado com o negócio, financia essa iniciativa e os artistas que recebe. Hoje, Julia Feldes está com 44 anos. O Eric Marmo estreou na TV em 2000, fazendo uma participação especial na 7ª temporada de Malhação. Em 2002, integrou a 4ª temporada do seriado Sandy e Júnior, interpretando o time do João Pedro. No ano seguinte, teve o papel de maior destaque em sua carreira, na novela Mulheres Apaixonadas, vivendo o Cláudio, que ao lado de Carolina Dickmann, rapidamente se tornou o casal jovem principal da trama. Em 2004, protagonizou a minissérie Um Só Coração, e também integrou o elenco da novela Começar de Novo. Mais adiante, em 2005, interpretou o Hélio, em Alma Gêmea. Também foi visto em 7 Pecados, 3 Irmãs, Morde e Assopra e no remake de Gabriela. Desde 2013, mora nos Estados Unidos, com a esposa Larissa Bournier e com os filhos Daniel e Nathan, onde além de empresário foi repórter do Planeta Brasil e Globo Internacional. Isso não o impediu de vir ao Brasil em 2017 para gravar uma participação na novela Tempo de Amar. Atualmente, Eric Marmo está com 46 anos. A atriz, cantora e compositora Thalma de Freitas começou sua carreira na TV em 1996. Depois de participar de algumas novelas, ganhou destaque e conquistou o público vivendo a Zilda, empregada de Vera Fischer, em Laços de Família, em 2000. Nos anos seguintes participou de outras novelas na Globo, como O Clone, em 2001, Kubanacan, em 2003, Começar de Novo, em 2004, Bang Bang, em 2005, 7 Pecados, em 2007, e Caras e Bocas, em 2009, além de Malhação, entre 2010 e 2012. Ainda em 2012, decidiu mudar radicalmente. Ela engravidou do então namorado, o fotógrafo e cineasta irlandês Brian Cross, largou tudo e se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. Brian é cofundador da Mochila, uma produtora de filmes e música. Além da produtora de Brian, Thalma tem sua própria produtora, Filhas do Maestro Criações Artísticas, da qual é diretora criativa. A partir de então, sua carreira musical tornou-se uma prioridade. Thalma é crooner da Big Band Orquestra Imperial. Em 2004, gravou seu único CD solo, e em 2020, foi a única brasileira a receber uma indicação ao Grammy, na categoria Melhor Álbum de 10 Latino com o álbum Sorte. Hoje, Thalma de Freitas está com 48 anos. O Max Fercondini iniciou sua carreira em 2000, aos 14 anos, atuando na novela Esplendor. Após Esplendor, participou de Laços de Família. E no ano seguinte, conseguiu seu primeiro papel de destaque, o Léo, da 8ª temporada de Malhação. Nos anos seguintes, atuou em Agora é que São Elas, Páginas da Vida, 7 Pecados, Viver a Vida e Morde e Assopra, entre outras. Max também apresentou o programa Globo Ecologia, de 2009 a 2014. O ator está longe das novelas desde 2013, quando participou da novela Flor do Caribe. Hoje, com 36 anos, Max Fercondini mora em um veleiro atracado em Lisboa e vive se aventurando e viajando o mundo afora. Em 2021 comemorou seu aniversário viajando pela França. Após estrear na TV na novela Floribela, da Band, em 2005, Gustavo Leão se destacou em Paraíso Tropical, da Globo. Também atuou em Beleza Pura e no remake de Tititi.
além de apresentar o programa infantil TV Globinho. Na década seguinte, participou de algumas produções da Rede Record, como as minisséries José do Egito e Milagres de Jesus, e também das novelas Vitória e Rico e Lázaro, em 2017. Seu último trabalho na TV até o momento. Em 2017, se mudou com a esposa Pamela para o Canadá, onde estudou gastronomia na Northwest Culinary Academy. Mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos, e em maio de 2022, nasceu a primeira e única filha do casal até o momento, a pequena Sophie. Hoje, aos 35 anos, Gustavo Leão é chefe de cozinha na Disney, em Orlando, na Flórida. Em 1997, a Cecília Dassi conquistou todo o Brasil, vivendo a Sandrinha, aos 7 anos de idade, na novela Por Amor. Nos anos seguintes, atuou em várias produções da Globo como Suave Veneno, em 1999, Bambu Luar, em 2000, A Padroeira, em 2001, e O Beijo do Vampiro, em 2003. Em 2004, passou a apresentar o programa infantil TV Globinho, e em seguida esteve em Alma Gêmea, em 2005, Sete Pecados, em 2007, Três Irmãs, em 2008, e Viver a Vida, em 2009. Também atuou em 2 filmes, A Guerra dos Rocha, em 2008, e Gonzaga, de Pai para Filho, em 2012, seu último trabalho como atriz até o momento. Ainda em 2012, anunciou que estava abandonando a carreira artística, pois se formaria em psicologia em 2013. Desde então, atua como psicóloga em clínica própria, trabalhando inclusive com a orientação psicológica de atores mirins nos primeiros anos de carreira, ajudando-os a lidar com a ascensão à fama sem traumas pessoais. Hoje, Cecília Dassi está com 32 anos. O Daniel Del Sarto já era cantor, antes de começar a atuar na TV. Daniel estreou como ator no seriado Sandy Júnior, em 2001. Nos 2 anos seguintes, emendou papéis nas novelas Desejos de Mulher e Kubanacan. Fez também a 12ª temporada de Malhação, em 2005. E entre 2006 e 2013, trabalhou com Renato Aragão nos programas A Turma do Didi e Aventuras do Didi. Fez também uma breve passagem pela Rede Record, na novela Pecado Mortal. E em seguida, assinou contrato com o SBT. Na emissora de Silvio Santos, atuou em Cúmplices de um Resgate, em 2016. Seu último trabalho como ator até hoje. Cantor e compositor, Daniel lançou 2 CDs de estúdio, e nos últimos anos, tem se dedicado à carreira musical e aos negócios. Recentemente lançou o clipe da faixa Quero Você, em parceria com o cantor Bruno. Daniel é um dos empreendedores por trás da startup Famosos, que visa unir rostos conhecidos e fãs por meio de vídeos criados sob demanda. Daniel é casado com a médica Zelfisdick desde 2015, e em 2021 tiveram uma filha, Alice. Hoje ele está com 47 anos. O Pedro Malta conquistou o Brasil vivendo o menino Lipe, na novela Coração de Estudante, em 2002, aos 8 anos de idade. Na sequência participou de A Casa das 7 Mulheres, Kubanacan e Começar de Novo. Em 2005, trocou de emissora e atuou em Prova de Amor, Vidas Opostas, Os Mutantes, Vidas em Jogo e O Rico e Lázaro, pela Rede Record. Em 2017, sua última novela até o momento, Pedro mora em sua terra natal, Recife, no Pernambuco, desde 2015. Em 2020, se formou em rádio e TV, e lançou o filme Recife Assombrado. Mesmo trabalhando somente por trás das câmeras, afirma que nunca deixará de ser ator. Repudiu de forma veemente o rótulo de ex-ator ou ex-ator mirim. O conhecimento absorvido se mantém. Você não deixa de ser por não aparecer tanto quanto antes. Disse em entrevista à revista Quem. Em 2021, Pedro Malta se casou com Fernanda Lacerda, e em agosto de 2022, em uma postagem no Instagram, anunciou que será pai pela primeira vez. Atualmente ele está com 28 anos. A Bianca Castanho foi um dos rostos mais conhecidos da década de 2000, na TV. Sua estreia em novelas foi em 1999, interpretando a italiana Florinda, em Terra Nostra. Pela Globo, atuou ainda em Uga Uga, A Turma do Didi, O Beijo do Vampiro, e na 8ª temporada de Malhação, entre 2001 e 2002, vivendo a vilã Valéria. Em 2003, assinou contrato com o SBT, emissora na qual ficou até 2006, e viveu 3 protagonistas seguidas, nas novelas Canavial de Paixões, Esmeralda e Cristal. Em 2007, se mudou para a Rede Record, onde participou das novelas Amor e Intrigas, Mutantes, Promessas de Amor e Dona Xepa.
e também das minisséries Rei Davi e Milagres de Jesus. Em 2015, retornou ao SBT como apresentadora do programa Pequenos Campeões, seu último trabalho na TV até o momento. Hoje, com 43 anos de idade, Bianca Castanho mora em Miami, nos Estados Unidos, com o marido Henry Kenfield, do qual é casada desde 2009, e com a menina Cecília, de 10 anos, filha única do casal. A Luna, da novela Alma Gêmea, de 2005, pode ter sido a personagem mais famosa de Liliana Castro, mas sua primeira aparição em novelas foi em uma participação especial em Força de um Desejo, em 1999. Em 2002, participou do seriado Ilha Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, e no mesmo ano, retornou à Rede Globo, atuando na novela Sabor da Paixão. Em 2004, viveu a Olivia, em Da Cor do Pecado, e em 2005, como já citado aqui no vídeo, interpretou a Luna em Alma Gêmea, o maior sucesso de sua carreira. Em 2007, migrou para a Rede Record, onde atuou nas novelas Os Mutantes, Caminhos do Coração e Ribeirão do Tempo. Além da série Fora de Controle, atuou também na série Só Garotas, do Multishow, em 2014 e na série Psy, do canal HBO Brasil, entre 2017 e 2019. Em 2012, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vive até hoje, e abriu uma produtora de vídeo com foco em produção de conteúdo educacional. Inspirada pelos projetos, criou também um canal no YouTube, chamado Socrática, que também tem conteúdo educacional e científico, com versões em português, inglês e kids. Hoje, Liliana Castro está com 43 anos. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like maroto. E se ainda não é inscrito, aqui no canal Play Nostalgic, se inscreva e ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.